Cicobi Credicopa apresentam. Olá, como vai? Boa noite. Atendimento na UPA vira caso de polícia. Paciente reclama que a enfermeira teria aplicado o medicamento errado e agora sofre com fortes dores. 8 pessoas são encaminhadas à delegacia acusadas de furto de 2 veículos em Patos de Minas. De novo, caixa eletrônico em faculdade é arrombado e assaltantes não conseguem levar nada. Valor da multa para quem estacionar em vagas para deficientes e idosos sem identificação aumenta em mais de 100%. Mercado de gado segue tendência de alta na procura e preços. 2016 mal começou e tem gente de olho nos feriados. Ao vivo, mais informações da colação de grau dos formandos em Educação Física no Unipam. Fazenda experimental da EPAMIG será também usada por outras instituições e universidades. E as novidades da FENAMILHO 2016. Algumas atrações já foram confirmadas. Lançamento oficial acontece no próximo mês. Isso e muito mais a partir de agora no NTV News, que está começando. E mais uma vez os assaltantes resolveram arrombar o caixa eletrônico que fica anexo ao Unipam na Major Cote. Apesar dos estragos, nada foi levado. A polícia tenta agora localizar os autores. Um caixa eletrônico localizado no Centro Universitário de Patos de Minas foi arrombado na madrugada desta quinta-feira. A Polícia Militar e a perícia foram acionadas pela manhã e realizaram os trabalhos. A gente foi acionado pela nossa central, né? Algum usuário aqui do caixa acionou o 190 e, consequentemente, a gente veio até aqui e constatou esse arrombamento deste caixa eletrônico ocorrido provavelmente durante a madrugada. O compartimento ficou destruído, mas aparentemente nada foi levado. Meliantes entraram aqui durante a madrugada, arrombaram a parte frontal do caixa eletrônico, né? Fizeram alguns furos no equipamento e aparentemente não conseguiram levar nenhum numerário. A PM agora está realizando os trabalhos para identificar e prender os autores. Já aconteceu algumas outras vezes, né? Aqui é um local de grande movimentação, por isso, novamente, eu falo que a gente conta com a ajuda da população para a gente realmente ter o trabalho efetivo da Polícia Militar. Nós mostramos há algumas semanas as imagens de 3 pessoas furtando um veículo em Patos de Minas. Este e outro carro foram localizados pela polícia quando os automóveis estavam sendo desmanchados. 8 pessoas foram levadas para a delegacia. Os 2 veículos foram furtados no final do ano passado. Diante disso, a polícia começou o trabalho de investigação para tentar elucidar o crime. Foi nesse final de ano em que vários crimes acontecem, vários furtos acontecem e houve uma circunstância que nos deixou aí intrigado, que foi o furto de 2 veículos semelhantes, que era de uma Pampa, que é um veículo mais antigo, que tem uma segurança um pouco menor, que foram furtados. Então chegou para a polícia, né, a suspeita de que estava ocorrendo algo encomendado, queriam algo com as peças dessas Pampas. Então a Polícia Militar de Varjão de Minas recebeu a denúncia de que uma dessas Pampas estavam localizadas na região de Varjão de Minas e deslocou até o local e encontrou essa Pampa. Ao encontrar essa Pampa, pôde perceber que havia 3 indivíduos que estavam desmontando ela, ou seja, esses 3 indivíduos estavam vendendo as peças dessa Pampa para pessoas lá de Varjão de Minas e São Gonçalo do Baeté. Ao todo, 8 pessoas foram conduzidas à delegacia. Nós estamos aqui nessa ocorrência com 8 pessoas conduzidas, entre eles a pessoa que furtou o veículo, as pessoas que estavam desmontando e os receptadores da cidade de Varjão de Minas e São Gonçalo do Baeté. Parte das peças
foram apreendidas. Foi recuperado basicamente uma carcaça, né, do veículo, da tampa, a bateria da tampa, o motor da tampa já foi recuperado também. Algumas peças nós ainda estamos em diligência, se está numa oficina lá em São Gonçalo do Abaeté, esperamos localizá-las, mas ainda falta, né, de um veículo que a gente dá o valor em torno de R$10.000, e a gente acredita que foi recuperado somente R$3.000 até o momento. A seguir aqui no NTV News, você vai ver que 2016 mal começou e tem gente já de olho nos feriados. E as novidades da Fenamilho 2016, algumas atrações já foram confirmadas. A conta de luz pode ser reduzida em 10% a partir de fevereiro, conforme projeções para o preço da energia elétrica em 2016. A geração de energia poderia começar a ficar mais barata logo no segundo mês do ano, de acordo com previsões da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Cálculos indicam que todas as usinas termoelétricas que produzem eletricidade mais cara poderão ser desligadas em fevereiro, com exceção de algumas no Nordeste do Brasil e das nucleares. E este ano começou e muita gente foi direto no calendário olhar os feriados do ano, em que quais dias da semana eles estarão caindo. E sim, a maioria cairá em dias úteis, viu? Mas há reclamação de tantos feriados, já que pode atrapalhar a economia. O ano de 2016 mal começou e já tem gente por aí de olho no calendário, em busca do próximo feriado. Qual feriado que a senhora gosta mais? Dia de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque é um dia muito abençoado por ela, né? Não gosto muito dos feriados, mas a data que eu mais gosto é dia 12 de junho, dia dos namorados. Mas o número de feriados é grande no Brasil. E há quem acredite que esses recessos previstos acabam atrapalhando o desenvolvimento do país. Com certeza acaba atrapalhando, muito, mas atrapalha muito. Pelo menos para mim que trabalho autônomo, atrapalha muito. Em 2016, teremos um total de 17 feriados, sendo que destes, 14 são nacionais e 3 municipais. Todos cairão no meio da semana, com exceção do Dia do Trabalho e Natal, que serão em pleno domingo. Isso já é um levantamento que a gente faz todos os anos para a gente ver qual o impacto que isso vai causar na nossa economia local. E até em virtude da nossa estratégia de trabalho, principalmente de atendimento ao público, nesses feriados que a gente chama feriados ponte, em virtude das pessoas, às vezes, darem uma esticada maior nesses feriados e depois a gente voltarem e a gente ter um fluxo maior de pessoas para a gente poder atender. Para muitos, os feriados são considerados motivo de festa e uma boa oportunidade para viajar. Mas para outros, eles podem acabar prejudicando o comércio. O que mais a gente sente às vezes, a economia local, por não ser, às vezes, uma cidade turística, a gente perdeu um pouco de rotatividade, um pouco de celeridade na economia local. Isso pode enfraquecer o comércio local um pouco. Em relação ao comércio, ele tem um problema sério porque muitas pessoas não voltam, né? Ou seja, você tem uma perda por volta de 40% daquele dia você perde em vendas, né? Quando a gente tenta fazer essa conta, ou seja, se uma pessoa que vende aí no comércio, ele tem que dividir pelos dias úteis que ele tem de venda, no caso, muitas vezes 25 ou 26 dias, e aí ele vai perder 40% de um dia por feriado. Mas, segundo o gerente Elcio Luiz, é possível fazer um planejamento e até lucrar nos feriadões. Nós temos dois feriados em maio, né? Que numa semana só vai ser Festa do Milho
Então isso vai gerar uma atratividade maior para a festa. Com certeza as pessoas vão consumir mais, né? A economia local gira mais e isso faz com que a gente crie celeridade a ela. Mas a solução para que o Brasil cresça sem tantas paradas, na opinião do presidente da ACI Patos, passa por 2 caminhos. Primeiro, o Brasil precisava rever a quantidade de feriados, reduzi-los, eu acho que era muito importante. E outra coisa que é principal, padronizar. Eu sei que todas as cidades gostariam de ter um feriado para o santo, né, da cidade, para o padroeiro da cidade. Eu sei que todas as cidades ou estados têm algumas datas que eles entendem que são importantes, mas nós temos que entender o impacto que traz isso. O estado de São Paulo, por exemplo, ou o estado de Minas, quando eles têm um feriado que o resto do Brasil não tem aquele feriado, mesmo assim prejudica muito, porque nós estamos falando dos 2 maiores estados, né, junto com o Rio de Janeiro, os 2 maiores estados do país. Então a gente tem que entender isso e, principalmente, eu acredito que a melhor forma é padronizar. Vamos então falar de FENAMILHO, Festa Nacional do Milho, versão 2016. Pois é, hoje foram divulgadas pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas várias novidades, inclusive algumas atrações que já estão confirmadas, como o cantor Eduardo Costa. O lançamento oficial da festa acontece em fevereiro. A festa mais esperada da região já tem data marcada para acontecer. A FENAMILHO 2016 acontecerá entre os dias 20 e 29 de maio. Os preparativos já estão a 1000. Realmente hoje nós demos o primeiro passo, né? Com a presença de vocês aqui, tomando um cafezinho com a gente. Isso é muito importante, porque realmente o apoio de vocês na FENAMILHO sempre foi muito grande e sempre será. Então hoje estamos felizes com a presença de vocês todos e já dando as primeiras informações da FENAMILHO 2016. O lançamento da FENAMILHO está marcado para o dia 20 de fevereiro. E quem vai comandar a festança nessa noite será a dupla Israel e Rodolfo. E a gente faz amor demais, e o que era raiva vira paz. Não vamos mais falar em despedida. Neste dia será divulgada a grade completa de shows e toda a programação, que contará com rodeios, leilões, eleição da rainha e várias outras atrações. Vai acontecer tudo que aconteceu ano passado, rodeio, exposições de gado. Realmente nós vamos ter tudo. Tudo que aconteceu ano passado vai acontecer nesse ano, 2016, com algumas melhoras. Por exemplo, o parque de diversão, nós vamos funcionar a partir do meio-dia, com portões abertos até às 16 horas. Então isso também é novidade. Dá a condição do povo vir para cá durante o dia, o pai e a mãe trazer o seu filho, sua filha para brincar no parque. Então, realmente, nós vamos movimentar o parque a partir do meio-dia. Mas alguns artistas já estão confirmados. O sertanejo Eduardo Costa promete agitar a galera com seus sucessos. Ela vai ver que o caipira tem pressão, eu não dou mole, não, eu jogo ela nos meus braços, grudo ela no peito e tá feito um regaço. Padre Alessandro Campos e Aline Barros farão shows beneficentes no primeiro domingo da festa. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Parte da venda dos ingressos vendidos nesse dia será destinada ao dispensário São Vicente de Paulo para as construções na Vila Padre Alaor. Outra novidade é a venda de passaportes no escuro. É uma novidade, né? Porque nós vamos começar a vender passaporte antes mesmo de fazer o lançamento da festa, cujo lançamento está marcado para o dia 20 de fevereiro. E nós vamos antecipar a venda de passaportes agora já no dia 1º de fevereiro. As unidades serão comercializadas na bilheteria do Parque de Exposições a partir do dia 1º de fevereiro, pelo valor de R$ 120 com pagamento à vista ou em 30 dias no cartão. A venda de passaportes esse ano nós vamos fazer através aqui da nossa bilheteria, aqui no sindicato, porque aqui é mais fácil, tem estacionamento, tem mais comodidade para o público, então nós resolvemos começar a venda de passaportes através do nosso local que nós temos próprio, né? E será pela rua, fácil a chegada, então realmente eu acho que vai dar certo essa venda de passaporte na nossa bilheteria. Oh,
vamos ficar de boa em paz. Você que errou, mas assumo. Bom, e por falar em festa, movimentação, feriado, fevereiro é a época da maior festa popular do mundo, que é o Carnaval. Mas aqui em Patos de Minas, olha só, por falta de verbas, a Prefeitura decidiu cancelar o Carnaval de outrora, que aconteceria na Praça Antônio Dias. Seriam gastos, segundo informações, cerca de R$60 mil com o evento. E já aqui no NTV News, vamos falar que Fazenda Experimental da EPAMIG também será usada por outras instituições e universidades. E mercado de gado segue tendência de alta na procura e também nos preços. A empresa de pecuária de Minas Gerais, EPAMIG, ampliou suas parcerias para possibilitar que mais universitários utilizem o espaço para ampliar seus conhecimentos. Uma oportunidade para a realização de práticas e trabalhos de campo. Em busca do desenvolvimento de pesquisas e transferência de tecnologia, a EPAMIG estuda os termos do convênio do órgão com a Prefeitura de Patos de Minas, o Unipan, e outras entidades e instituições públicas da cidade. Uma reunião para discutir os termos desse acordo foi realizada na quarta-feira no Unipan. Um evento extremamente importante, mostrando quanto que o agronegócio é relevante para o país, né? Hoje em torno de 35% a 40% do PIB, do estado vem do agronegócio. Então, mostrando que a produção é extremamente importante e nós temos que dar todo o apoio. E sem o uso da tecnologia, isso ainda seria impossível. A gente costuma falar que a missão da EPAMIG é pesquisa aplicada. Então, quando fala em pesquisa aplicada, é fundamental a gente ter o ensino, no caso da Unipan, pesquisa, EPAMIG e as outras instituições como a Emater, Sindicato Rural, junto nesse intuito de desenvolver informações para o produtor gerar renda. Então, ciência aplicada, ensino, pesquisa e extensão lado a lado do produtor rural. O convênio prevê a utilização dos campos experimentais da Fazenda Canavial, onde fica a escola agrícola, e a de Sertãozinho, para o desenvolvimento de estudos e pesquisas para graduandos do Unipan e alunos da Escola Agrotécnica de Patos de Minas. Na Sertãozinho a gente está com vários projetos de pesquisa lá, de transferência de tecnologia feito entre professores do Unipan e técnicos da EPAMIG, e esses técnicos a gente está com experimentos já avançados, alguns plantios inclusive para implementação de bovinicultura, trabalho também sendo iniciado na área de piscicultura, então eu acho que toda a nossa região vai ganhar muito. A contrapartida do Unipan prevista no convênio está orçada em mais de R$3 milhões. Dentre as propostas está a reforma de várias edificações e instalações da escola agrícola. A gente está reformando curral, a gente está reformando, construindo parte defensiva agrícola, não só para atender alunos do Unipan, mas também para atender todos os alunos da escola agrícola que estão ali. A escola agrícola atende estudantes de diversos municípios e desenvolve a formação de técnicos em agropecuária. Nós atendemos alunos de Lagoa Formosa, Guimarães, Coromandel, Lagamar, Vazante, Patos de Minas, São Gotardo e Rio Paranaíba. Nos moldes que a escola agrícola funciona hoje, esse convênio beneficia a escola nas aulas práticas. É impossível a escola funcionar as suas aulas práticas sem esse convênio. Além da Secretaria de Educação, outras instituições farão parte do convênio na busca da difusão de novos avanços tecnológicos. A Amapá ela compõe 18 municípios e todos esses municípios têm alunos, tanto aqui na universidade, como participa também da escola agrícola, Então é importante a Amapá participar com o movimento de trazer esses alunos nos eventos que vão acontecer aqui no objeto desse convênio. Nós temos uma larga importância aí que esse convênio vai favorecer os estudantes da Unipan, principalmente nas áreas específicas,
Então, realmente, para nós, é importante que o sindicato participe também. Outra novidade é a intenção de criar um Museu da Agricultura na EPAMIG Sertãozinho, que vai reunir diversos alunos de cursos diferentes do Unipam, como História, Arquitetura, Agronomia, entre outros. Eu entendo como sendo muito importante também, além das pesquisas, tecnologias, nós darmos visibilidade a um campo experimental da importância daquele. E o museu será onde vão colocar tudo aquilo que vão resgatar, né? Tudo que foi produzido, foi desenvolvido ao longo dos anos nesta região, né? O curso de arquitetura vai atuar ali, inclusive com outras alternativas de bioarquitetura, e o curso de história também, que é o nosso sonho de montar um museu do agricultor, que são as nossas raízes, né, a vontade nossa de fazer acontecer. O mercado de boi segue tendência de estabilidade neste início do ano, com os preços da arroba do boi gordo variando entre R$ 137 a R$ 144. Nos leilões em Patos de Minas, a maior demanda tem sido por animais de reposição. 1.260. É na batida do martelo e no trabalho das pisteiras que os negócios com gado vão sendo feitos no leilão. Em 2015, com cerca de 2.600 animais comercializados por semana aqui no leilão do Sindicato dos Produtores Rurais em Patos de Minas. Este primeiro leilão do ano, a média está se mantendo e a tendência é de estabilização de preços. Então eu acho que é muito positivo, espera que o 2016 continue da forma que foi o 2015. Neste início de ano, é o mercado de reposição de animais que segue em alta, com boa procura, principalmente por animais mais novos. Este pecuarista estava repondo e também vendendo animais. Está otimista quanto aos preços neste início de 2016. A oferta em Patos é boa, porque os leilões aqui são bons. Então eu acho que com o passar desse ano, a tendência do gado é permanecer o preço que está, ou se não aumentar mais ainda. O preço do bezerro segue a mesma tendência de alta do ano passado em relação ao boi gordo. Enquanto a arroba no Triângulo Mineiro está entre R$ 137 e R$ 144 no norte do estado, o bezerro tem alcançado em média R$ 220 a arroba. O mercado próprio, a gente que está na área, por exemplo, você fica pensando como que fecha as contas, né? Mas o animal, a tendência dele, por exemplo, compra um bezerro bom, ele vai crescer como está subindo o preço do mercado, ele recupera com um ano e depois, ele já chega com aquele animal, por exemplo, para entrar para o confinamento, que se ele for comprar o boi também, o boi está caro também na época. Mesmo com a chegada do período chuvoso e consequente recuperação das pastagens, a tendência é de que o chamado boi de pasto só chegue em cerca de 90 dias. Por isso, os preços devem se manter estáveis. Eu acredito que o mercado vai manter, às vezes vai até melhorar para vender. Quem tem que comprar, eu acho que quanto mais rápido ele comprar, ele vai conseguir preço melhor, porque a tendência é de alta. Porque chovendo agora, do jeito que o mercado começou a chover, e o mercado está aquecido, o pessoal que tem que repor, ele vai procurar quanto mais rápido entrar com um animal, bezerro no pasto, para repor aquele dinheiro de boi que ele matou. E eles têm um ditado, dinheiro de boi tem que virar boi. E já aqui no NTV News você vai conferir que o valor da multa para quem estacionar em vagas de deficientes e idosos sem identificação aumenta em mais de 100%. As escolas da rede estadual realizarão entre os dias 25 a 29 de janeiro o processo de designação de professores e demais profissionais de educação. O ano letivo terá início no dia 11 de fevereiro. O candidato terá que seguir os critérios estabelecidos pela Superintendência Regional de Ensino. Vaga para vendedor interno para atuar em empresa de seguros. Salário de R$ 834,79 mais comissão. Vaga para vendedor interno para trabalhar em empresa de autopeças. Salário de R$ 846,50. Promotor de vendas para trabalhar em empresa de prestação de serviços. Salário de R$ 869,00 mais comissão e benefícios.
Assistente técnico administrativo para empresa de agronegócio. Salário a combinar, mas comissão e benefícios. Professor de línguas em escola de idiomas. Salário a combinar. De repositor para trabalhar em supermercado. Salário de R$ 837. Um impressor offset para trabalhar em gráfica. Salário a combinar. Auxiliar de cozinha para trabalhar em restaurante. Salário de R$ 1.100. Entregador de madeireira. Salário inicial de R$ 837. Olha, se ainda não doía na consciência, vai doer agora no bolso. Quem não tiver autorização e estacionar em locais destinados a idosos e deficientes físicos vai pagar mais pela multa. Entretanto, a cobrança é por uma maior fiscalização. Aquelas velhas desculpas de não vir a placa de proibido, é só um minutinho, custarão mais caro no bolso dos motoristas. A novidade é que as multas para quem estacionar em vagas de deficientes físicos e idosos, sem um cartão de vaga exclusiva, sofrerão um aumento de mais de 100% nesta semana. Nós tivemos aí, no meio do ano passado, mais especificamente no dia 6 de junho, a lei de inclusão da pessoa com deficiência. Ela teve aí um período de 180 dias para entrar em vigor. Então agora, a partir do mês de janeiro, essa lei já está valendo e altera o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, transformando a infração de estacionar em vaga de deficiente físico, que era uma infração até então leve, no valor de R$ 53,20, e 3 pontos na carteira, ela passa aí a infração de natureza grave, com R$ 127,69 e 5 pontos na carteira. A falta de consciência de alguns motoristas que cometem essas infrações geram transtornos para quem realmente necessita das vagas. O que a gente mais enfrenta ainda é as pessoas que não são credenciadas para utilizar essa vaga, utilizando indevidamente. Seja ela aqui no centro ou mesmo em locais privados, como supermercados, shoppings da cidade, as pessoas utilizando a vaga que não são para elas. Poucos dias eu presenciei em frente, o hospital tem lá a vaga do idoso, tudo, e o pessoal do trânsito recolhendo algumas motos que estavam lá, Então, assim, houve uma atuação, assim, mas não é uma atuação continuada, Em Patos de Minas, há aproximadamente 40 vagas para deficientes e idosos, porém algumas ainda não estão funcionando. Para Silvio Ribeiro, o número destinado é bom, mas o que falta é a fiscalização. É claro que se as pessoas tivessem mais respeito com as vagas de deficiente para idoso, melhoraria muito. Esse é o principal. O segundo, que ao meu ver, é a fiscalização. Apesar de que é bom deixar claro que é uma melhora. Alguém está tentando fazer algo para melhorar. Mas indo o principal, é o respeito para com o próximo, para com as pessoas e a fiscalização, que eu acho que é mais importante ainda. Transitando pela cidade, nossa equipe de jornalismo flagrou algumas irregularidades. Estes carros estacionados em vagas de deficientes físicos não tinham cartão de vaga exclusiva dentro dos automóveis. Para estacionar em vagas de idosos e deficientes físicos, os motoristas devem possuir dentro dos veículos um cartão de vaga exclusiva. Existe, a carteirinha, é uma carteira que ela deve estar num local visível, sobre o painel. Pessoa com deficiência em Patos de Minas que tenha o interesse de adquirir essa carteira deve se dirigir até a Prefeitura Municipal e a validade aqui em Patos de Minas para essa carteira é de 2 anos. O Silvio Ribeiro e o senhor Armando acreditam que com a mudança na legislação, as pessoas irão respeitar o trânsito. 5 pontos na carteira, R$ 127, tudo isso ajuda. Infelizmente o brasileiro, hora que mexe no bolso, ele costuma obedecer às regras, Com esse aumento aí do valor, eu creio que vai dar uma melhorada. E ainda nesta edição você vai ver que atendimento na UPA vira caso de polícia. Paciente reclama que a enfermeira teria aplicado medicamento errado. Pela 15ª vez seguida, os juros dos cartões de crédito subiram e atingiram os maiores índices desde 2009. No mês passado, o aumento foi de 2,94%, atingindo 399,84% ao ano. Já o cheque especial teve alta de 1,89%, passando para 240,88% ao ano. A pesquisa feita pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças
administração e contabilidade, revela ainda que o cenário econômico atual aponta para aumento da inadimplência. E uma pesquisa nacional por amostra de domicílios mostra novo perfil de empregados domésticos no Brasil. Com o desinteresse da população mais jovem, cresce a oportunidade para os mais experientes. Qual a sua experiência profissional? Desde os 13 anos eu já trabalho na área. Experiência não falta. Por 15 anos, Camila trabalhou para uma mesma família e ela quer continuar sendo doméstica. No momento está sendo a área mais fácil no momento, né? Está arrumando que é a área de empregada doméstica mesmo. O desejo de Camila pela área é bem diferente do de outros jovens. Em 10 anos, a parcela de pessoas entre 18 e 29 anos ocupando postos de trabalhadores domésticos caiu 30%. Isso ocorreu porque as mulheres mais jovens têm tido mais chances de estudar e ingressar no mercado de trabalho em outras profissões. O acesso ao estudo é um fator importante para você poder entender, porque uma parcela das mulheres está fazendo outras opções de vida que não a de empregada doméstica, né? Ele é um dos fatores. Esse fator tem que estar vinculado com outros fatores, que são da redução da extrema pobreza, programas como ProUni, programas como FIES, não é? Os resultados deles são patentes, claros, nessa pesquisa. O sociólogo lembra que essa mudança no perfil das domésticas rompe com um passado histórico. Nós temos uma tradição colonial, não é? Nós temos uma tradição da Casa Grande e Senzala, né? Mesmo pós-abolição, não é? E mesmo com todos os avanços que a sociedade brasileira teve, nós ainda temos, por exemplo, uma sociedade marcada por um racismo muito forte. Essa herança deixou para nós a ideia de ter uma empregada como status. Não é? A empregada passar a ser um símbolo de poder e não um ser humano, uma trabalhadora, um trabalhador que facilite a nossa vida, assumindo aquelas tarefas para as quais a gente não dispõe de tempo. A mudança do perfil reflete também uma outra mudança na sociedade. Hoje o mercado ele gosta de contratar funcionários entre 30 a 45, que é um ponto de equilíbrio entre força física, capacidade de execução, maturidade, etc. A baixa idade ela é ligada a uma imaturidade, a uma inconstância, a uma rotatividade, a festas. Cerca de 50 domésticas por dia vão até a agência em busca de emprego. Com o mercado cada vez mais profissionalizado, os critérios ficaram mais rigorosos. Do total que a gente recebe na agência, em torno de 50% a 60% não passa no primeiro filtro, que seria ter boas referências, ter boas experiências, ter pelo menos 6 meses a 1 ano de experiência em carteira, ter uma certa estabilidade profissional, então ela não atinge o critério mínimo para a gente fazer essa indicação. Dona Ercília está pronta para atender às exigências dos patrões e sabe o valor da maturidade. Banheiro, por exemplo, as empregadas de hoje, elas pegam a vassourinha e lavam o vaso mais ou menos, certo? O que nós mais velhas fazemos? Seca o banheiro, procura enxaguar bem enxaguado para não haver acidente, porque ou a criança ou mesmo qualquer pessoa, até a gente mesmo, pode escorregar. Estou com fé e estou com esperança. Uma técnica de enfermagem que procurou a unidade de pronto atendimento nesta madrugada em Patos de Minas faz uma grave denúncia contra a unidade. Segundo ela, teria recebido medicação de forma errada e agora sofre com fortes dores. A Secretaria Municipal de Saúde vai investigar o caso. Foi na tarde desta quinta-feira que a técnica em enfermagem resolveu procurar a Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência e relatar o que havia acontecido com ela na madrugada. Ela também acionou a imprensa, mas não quis ser identificada. Desde o dia 2 que eu estou enfrentando a fila do SUS, né? Como todo mundo já conhece. Então, estou indo com sintomas de dengue. Quando foi ontem, hoje, né, a partir da 00:04, que eu dei entrada na UPA, no Sistema Único de Saúde, eu entrei e fui atendida pela médica. A médica me fez uma receita, né, me prescreveu uma ampola de Decadron, mais 4 ml de dipirona
e 20 ml de ABD. Essa solução deveria ser, né, diluída nessas 20 ml de ABD e teria sido aplicada na veia, teria que ser endovenoso. Quando a técnica veio me aplicar a medicação, eu questionei com ela, eu falei assim, mas essa medicação, ela não é endovenosa? Não é intramuscular. Eu falei assim, não é endovenosa. Não, eu vou fazer intramuscular. Eu olhei para ela e falei assim, nossa moça, dói tanto, deixa eu fazer de Rochester, porque eu sou técnica de enfermagem e sei alguns procedimentos, não vou te falar que eu sei todos, sabe? Sou até estudante de enfermagem do 6º período. E aí ela pegou e falou que não podia, que isso era as normas da instituição. Se são as normas, vamos cumprir as normas, né? Porém, o que ela fez? Ela negligenciou, né, a prescrição da médica. A médica me receitou endovenoso e ela me aplicou intramuscular. A minha sorte foi que a minha filha, de 8 anos, ela fotografou e eu fotografei a prescrição médica. Então, no caso, ela aplicou da forma com que ela quis, né? E ela até checou no meu prontuário, na minha receita, que ela aplicou 1 ml, né? Uma ampola de Decadron com as 4 ml de dipirona e as 20 ml de ABD. A minha sorte foi que eu acho que ela deve ter, né, tido um pouco de cabeça, né, a mais, e não me aplicou as 20 ml de ABD. Que seriam 20 ml de diluição, né, da prescrição que a médica fez. A técnica em enfermagem, de 25 anos, faz o curso superior na área e está no 6º período. E ficou preocupada com a situação, porque poderia ter apresentado algumas reações adversas. Isso depende de muita coisa. Eu poderia estar com uma febrícula ali no local, né, um edema, e poderia chegar a uma necrose. A direção da UPA já tomou conhecimento da troca da aplicação da medicação e tenta entender por que isso aconteceu. A gente não sabe se a técnica estava submetida, né, a alguma outra pressão externa, né? A gente sabe que a fila da medicação é muito grande. Então é melhor a gente ouvir a técnica primeiro para a gente tomar algumas decisões. Mas com certeza, né, ela vai responder pelo erro, né? Hoje ela errou. Só que a gente não pode crucificá-la pelo resto da vida por um erro que ela teve agora. Errou? Errou. Ela vai responder por isso. Né? Vão ser tomadas devidas providências, como advertência, afastamento, né? E por forças maiores, graças a Deus, não teve maiores complicações. Ele esclarece que o medicamento poderia ter sido, sim, aplicado na região dos glúteos, apesar de não ter sido prescrita esta forma de aplicação. A maior complicação é dor, né? Porque a medicação intramuscular vai dar mais dor que a medicação endovenosa. A Secretaria de Saúde já abriu processo administrativo para apurar a responsabilidade da servidora que atendeu a paciente. A gente ainda está averiguando, né, e o que a administração ela tem como dever de realizar nesse momento, né, é fazer, né, instaurar um processo administrativo, né, para apurar os fatos e verificar, né, a possível responsabilização, né, desse servidor que supostamente praticou uma conduta que não foi adequada. O diretor técnico da UPA relata que muitos servidores trabalham sob pressão, das mais variadas maneiras. Ali a pressão é muito grande, então esse pode ter sido um fator determinante, não justificável. Tá? Lógico que a gente tem que avaliar o que aconteceu em todo o processo, só que com certeza não era para ser feito intramuscular. Segundo o secretário, a servidora ficará afastada preventivamente do serviço para que a apuração seja realizada. Nesse caso, a título até de cautela, né, a gente, né, já providenciei, né, que ela seja afastada das funções dela, né, no intuito da gente resguardar a lisura do próprio processo administrativo que está sendo instaurado. Então, a princípio, ela será afastada das funções, né, das atividades dela, até que se apure, né, os fatos que estão sendo narrados, que até agora, né, a gente, né, vai dar início ainda à apuração. Né? A gente ainda não tem nenhuma informação concreta do que realmente aconteceu. Tanto o secretário quanto o diretor da unidade de pronto atendimento afirmam que a troca das prescrições médicas pela técnica de enfermagem foi um fato isolado. Olha, todos esses servidores, eles se submetem a um conselho que regulamenta as atribuições deles, né?
e eles têm todo um protocolo que eles devem seguir. E se de fato ocorreu da forma que tem sido noticiado, né, que em tese, né, eu quero deixar isso muito claro, porque a gente ainda não apurou os fatos, né, em tese, né, se esse fato ocorreu e a servidora, né, a enfermeira não observou a prescrição médica, há realmente indícios de que ela tenha praticado uma conduta que não coaduna com as funções dela. Então, o caso é investigado. O NTV News de hoje termina aqui. Outras notícias você acompanha amanhã a partir das 11h30 da manhã no Telejornal 30 Minutos. E a gente volta novamente às 19 horas no NTV News. Tenham todos uma boa noite. Até amanhã.